Eu estava mostrando, pessoal, a página do livro, tá bom? Do segundo ano, falando sobre o conceito de espécie. Esse material aqui que eu vou mostrar para vocês. Era aqui que eu estava explicando, né? Equus asinus, que é o nome científico do jumento, tá bom? Ó, a Uhum. primeira palavra do nome científico é letra inicial maiúscula, e a segunda palavra é letra inicial minúscula. E o nome tem que estar sublinhado ou em itálico, tá bom? Era isso que eu estava mostrando. Agora, tá vendo a apresentação, né? Aham. Tá bom. Então, para ajudar vocês a responder os exercícios, os seres vivos, eles, cada espécie, que eu estava falando do gato, vou colocar em apresentação de tela, o slide atual. O gato aqui embaixo é o Felis catus. Qual que é o erro dessa apresentação aqui? Você sabe, Camille? Felis catus. Está escrito de forma correta aqui? Ah, Nossa. detalhe, pessoal. Muitas vezes o gênero, ó, essa primeira palavra, Felis, muitas vezes nós abreviamos, colocamos um ponto, tá bom? Então, esse Uhum. primeiro nome, que é do Felis catus, está em letra inicial maiúscula, tá certo. Catus, tá certo? Não, porque teria que estar com letra inicial minúscula. Então, é Felis catus, o catus é letra inicial minúscula. E qual que é o outro erro? Essa palavra ela não está nem em itálico e nem em e nem sublinhado, tá bom? Pélix pardalis, tá certo aqui, ó, primeira letra inicial maiúscula, a segunda letra inicial minúscula, tá certo, porém, Ele não assim tem como idade. todos, porém não está em itálico e nem sublinhado. E a família é a família dos felinos, mas lembre-se, Camille, lembre-se, alunos, os nomes estão em latim. Uhum. A gente não lê felidae, a gente lê felide. Em latim, quando nós temos as últimas duas letras, as duas vogais, AE, a pronúncia é E. Então, é felide, tá bom? Uhum. Então, o gato, a onça, a pantera, eles estão na mesma família, família dos Felidae, ou que nós chamamos de felinos. Agora vamos Uhum. pegar o cachorro, o Canis familiaris. O Canis familiaris, ele é uma espécie. Mas vamos lá. Então, o cachorro, Canis familiaris, ele está em qual gênero? Gênero Canis, assim como o lobo, ok? E eles estão em qual família? Família Canidae, dos canídeos. Aí aqui nós temos a espécie do urso, temos o urso do Polo Norte, que é esse Arctos, né? O gênero Ursus arctos. Aí tem outro que é o Horribilis. Está tudo escrito é tudo em latim, né? Mas pelo próprio nome em latim, dá para perceber algumas características, Horribilis. Porque quando deram o nome para esse urso, acho que falaram que ele era horrível, ele devia ser um urso muito bravo. A mesma coisa do cachorro, né? Canis familiares, que é o cão doméstico, familiares quer dizer de familiar. Então, os nomes em latim, lembrando que o francês, o espanhol, o português, que são línguas bem parecidas, português, espanhol, francês, até o próprio italiano, são línguas que vieram do latim. Então, muita coisa que a gente lê em latim, a gente percebe semelhança com a nossa língua, tá bom? Então, ó, todos esses. Nós temos quais famílias aqui? Família Felidae, Canidae e Ursidae. Estão em qual ordem? Na ordem carnívora, tá bom? Se fosse o ser humano estaria aqui. Espécie Homo sapiens, gênero Homo, família Hominide, mas a ordem não seria carnívora. Nós estaríamos na ordem ordem primates, nós estaríamos na ordem dos primatas, tá bom? Aí, todos esses animais, carnívora, primatas, a dos equinos lá,
eles estão em uma classe, que é a classe mamália, que é dos mamíferos. Que aí, a classe dos mamíferos vai ter algumas características gerais, né? Tem pelos, são mamíferos que têm glândulas mamárias, tá bom? Aí tem uma subclasse. E detalhe, entre a classe e a ordem, tem uma outra categoria, que é a subclasse. Porque praticamente todos os mamíferos, porque dentro da classe mamália, nós temos a subclasse placentária, daqueles que têm placenta, que é a grande maioria. Porque quais mamíferos não têm placenta? Por exemplo, o ornitorrinco, são poucos, né? Tá bom? Aí aí é a classe dos mamíferos. Aí tem outras classes. A classe das aves, a classe dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, estão em qual filo? Filo Chordata. Tá bom? Aí o filo Chordata, junto com outro 8 filos, são 9 filos. Porque tem o filo dos Acordata, tem o filo dos poríferos, tem o filo dos artrópodes, que é onde tem insetos, onde tem aracnídeos, onde tem crustáceos. Então, todos esses outros filos formam o reino animal. Tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Ficou com alguma Não. dúvida? Tati? Não, a espécie, ela é o táxon básico. As espécies, elas são classificadas em gênero. Os gêneros estão dentro de família, que estão dentro de ordem, que estão dentro de classe, filo e reino. Aqui tem um exemplo do homem, né? Comparando o homem com o cão e a mosca. Ó, aqui sim o nome científico está escrito de forma correta. Homo sapiens. Primeira letra inicial maiúscula, que é o epíteto do gênero. Segunda letra inicial minúscula, que é o epíteto específico da própria espécie. E está em itálico. O cão, tanto o homem quanto o cão quanto a mosca, qual que é o reino que eles pertencem? Eles pertencem ao reino animal. Vou dar uma mensagem aqui. Eles pertencem ao reino animal. A mosca também é o reino animal. O filo, qual que é o filo do homem e do cão? Chordata. E da mosca, o filo é artrópoda. Qual que é a classe do homem e do cão? Mamália. A classe da mosca, dentro dos artrópodes, tem os aracnídeos, tem a classe dos insetos, tem a classe dos crustáceos, tá bom? Tem a classe tem essas classes. Porém, o inseto, a mosca, está na classe dos insetos. Vamos para a ordem. Até aqui, o homem e o cão estão nos mesmos grupos. Reino animal, filo chordata, classe mamália. Porém, o homem está na ordem dos primatas. Enquanto os cães, lobos, assim como os gatos, ursos, estão em qual ordem? Na ordem dos carnívoros. Agora, se fosse o rato? Rato, professor, mas rato come carne, o homem também come carne, mas não são carnívoros. Ratos, os roedores em geral, camundongo, acredito que a capivara também, estão em qual ordem? Na ordem dos roedores, rodêntia, tá bom? E a mosca dentro dos insetos? As moscas estão na ordem díptera. Se fosse a formiga, que é até a questão lá da AP de vocês, tem uma questão que é sobre as formigas, lá na prova de português, que eu utilizei essa mesma questão. Se fosse as formigas, elas não estariam na classe insecta. Desculpa, as formigas estão na classe insecta, mas elas não estariam na ordem díptera. Elas estão, né, na ordem himenóptera, junto com as abelhas, com as vespas, tá bom? Aí a família, o homem está na família Hominidae, lembrem-se que está em latim, então a gente não fala Hominadae, a gente fala Hominidae. O cão está na família Canidae, e a mosca, dentro dos díptera, está na família Mucidae. Qual que é o gênero do homem? Gênero Homo e a espécie Homo sapiens. Dentro do gênero Canis, temos o Canis familiares e temos várias outras espécies, como lobos.
E dentro do gênero musca, nós temos a musca doméstica, porque não tem só um tipo de mosca, são vários tipos de moscas. A mesma, diferente dos insetos, não pertence à mesma classe do homem e do cachorro. Por que os insetos não pertencem à mesma classe? Porque eles não estão nem no mesmo filo. Porque para pertencer à mesma classe, você teria que estar no mesmo filo, tá bom? Milho é uma planta. Todos os seres vivos respeitam a mesma regra da classificação da nomenclatura científica, do nome científico. As plantas também, ó. Zé a mais. É o nome científico do milho, tá bom? Do pau-brasil, que é a árvore que deu origem ao nome do nosso país, né, do Brasil. Que é Exalfina equinata. Em latim, gente, CH é que som de quê? É equinata, não é echinata, tá bom? As espécies, elas podem surgir por dois processos. Esses processos são chamados de anagênese. Gênese. Qual que é o significado da palavra gênese? Vocês sabem? Gênese, genética, Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, a origem da palavra, a etimologia, significa o quê? Origem. Então, quando a gente fala anagênese e cladogênese, vou voltar aqui na explicação, o que é anagênese e cladogênese? Anagênese, ele é o processo vai o processo que ocorre ao longo do tempo, onde uma espécie ela vai ganhando características diferentes, né? Ela vai tendo ou um filho por mutação, ou as espécies vão se adaptando ao meio ambiente também, né? O meio ambiente ele vai selecionando as espécies, algumas características, e elas vão sendo transmitidas de pais para filhos, até uma hora que surge uma espécie diferente. Então, os processos que ocorrem ao longo do tempo, que propiciam o surgimento de novas espécies, é chamada de anagênese. Ó, ocorre ao longo do tempo. Agora, o processo que dá origem, o processo que permite que ocorra essa anagênese, é chamada de cladogênese. Por exemplo de processo que propicia o surgimento de novas espécies é a barreira geográfica, que eu expliquei até na última aula. Por exemplo, nós temos um grupo aqui de raposa. Aí elas são separadas por uma barreira geográfica. O que seria uma barreira geográfica? Por exemplo, do nada tem uma inundação e surge um rio. Aí de um lado daqui, ou algum terreno. É claro que uma barreira geográfica, muitas vezes, pode demorar para surgir, como uma montanha. Muitas vezes nós vamos tendo terremoto e as placas tectônicas elas vão se sobrepondo e pode ter o surgimento de montanhas. Isso pode demorar para acontecer. Ou pode acontecer de uma forma rápida, tá bom? Mas a barreira geográfica é quando um grupo de animais, quando um grupo fica separado do outro, como o surgimento de um rio, de uma grande montanha, ou quando surgem ilhas, tá bom? Aí o que acontece? Esse grupo aqui de raposas, ó, essas raposas, elas são da mesma espécie. Porém, o ambiente desse lado aqui, ó, essa é a população A, espécie A, espécie A, espécie A. O ambiente desse lado se tornou diferente. Começou a ter frutos diferentes, no caso a raposa é carnívora, né? Começou a ter, por exemplo, outras espécies de animais diferentes, porque como começou a ter frutas diferentes, plantas diferentes, começou a ter, alguns herbívoros podem terem sido extintos. Aí essa raposa teve que se adaptar ao novo ambiente. Os filhos delas que conseguiram caçar determinado animal ou tiveram determinadas características, eles sobreviveram. Isso se chama adaptação ao ambiente, é a seleção do ambiente. A esses filhos que sobreviveram, eles transmitem as características para os outros, para a próxima geração, e essas características, conforme elas vão sendo mudadas, vai chegar uma época, depois demora milhares de anos, por exemplo, uma espécie não surge do nada, né? Geralmente. Vai, vai chegar uma época que elas são espécies com características diferentes. Então, elas não são mais capazes de se reproduzirem e gerarem descendentes férteis. Isso é um exemplo de como surge uma espécie, tá bom? Peguem a última atividade, atividade 3, e vejam se vocês fizeram de forma correta, tá bom?